E aí, família, muito boa noite, saudações tricolores. Vamos falar bastante de Fluminense no vídeo de hoje e vamos falar sobre um assunto que vem perturbando os torcedores do Fluminense já há bastante tempo. Não é de hoje, não foi a partir dessa última derrota pro Atlético Goianiense que nós viemos sofrendo com graves problemas defensivos, e a defesa do Fluminense, principalmente nesse segundo turno de Brasileirão, vem atravessando uma fase horrível. Muito disso se dá também por conta da dificuldade grande que o Fernando Diniz tem encontrado em repetir as escalações do Fluminense. Mas esse não é o único motivo e nós estamos aqui para listar alguns motivos e falar bastante sobre a defesa do Fluminense, que hoje, no momento que eu estou falando com vocês aqui nesse vídeo, tem a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Somos um dos melhores ataques da competição, mas somos também uma das piores defesas do Brasileirão. Então fica com a gente no vídeo de hoje para a gente falar bastante sobre essa defesa do Fluminense. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Neves, sou aqui do Quintal Tricolor, seu anfitrião, estou sempre por aqui trazendo vídeos e novidades sobre o nosso Fluminense para todos vocês. Caso ainda não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, seja bem-vindo, deixe a sua inscrição aí pra gente, vai estar nos ajudando bastante. E caso ainda não tenha deixado o like aí embaixo, deixe o like, que é muito importante para estar aumentando a relevância do nosso vídeo, para que a gente alcance um número cada vez maior de torcedores e leve a informação bem apurada para todos que estão aí do outro lado. Então o Fluminense, no atual momento, tem a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro, algo que é muito negativo para o Fluminense, principalmente porque esse número deu uma alavancada no segundo turno. No segundo turno, das partidas que foram disputadas até o momento, o Fluminense só não sofreu gol em duas ocasiões. Uma foi contra o Juventude e a outra contra o Cuiabá. O Juventude, aquele jogo em casa, onde nós tivemos aquela grande goleada, e contra o Cuiabá, na vitória também do Fluminense. Foram os dois únicos jogos do segundo turno onde a defesa do Fluminense saiu ilesa, sem nenhum problema. Essa lista das 6 piores defesas do Fluminense, a gente inclui também o Goiás como sexto na tabela, junto com o Fluminense, sofreram o mesmo número de gols, ambas sofreram 36 gols até o atual momento do Brasileirão. E os outros times que fecham essa lista são Bragantino em quinto, Coritiba em quarto, Avaí em terceiro, Atlético Goianiense em segundo e Juventude. Dessa lista inteira, os únicos times que não estão disputando a zona de rebaixamento são Fluminense, Goiás e Bragantino. Ou seja, hoje o Fluminense figura em uma lista de times que disputam a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mesmo estando na terceira colocação atualmente no Brasileirão, o Fluminense figura em uma lista horrível, que é a lista das piores defesas do campeonato. Vou trazer aqui para vocês um pouco do retrospecto do Fluminense nesse segundo turno, principalmente para a gente estar deixando bem claro quais foram os jogos onde o Fluminense sofreu e tentar lembrar aqui para vocês um pouco dos motivos do Fluminense ter sofrido essa quantidade de gols nessas partidas. Contra o Santos, a primeira partida do Fluminense nesse segundo turno foi aquele empate em 2-2 lá na Vila Belmiro. Contamos com o desfalque do Manuel na zaga. Naquela ocasião quem atuou foi o Lucas Claro, que logo depois dessa partida acaba deixando o Fluminense, foi vendido. Depois disso, o Fluminense enfrentou o Cuiabá, aquela vitória por 1-0 no Maracanã, que eu estava presente. Depois disso, enfrentamos o Internacional, o jogo fora de casa, aquele jogo onde o Fluminense sofreu 3 gols, que tivemos muitos erros defensivos, uma partida bem irreconhecível, onde contamos também com aquele erro do Felipe Melo na saída de bola, que custou muita coisa. Depois disso, no Brasileirão, tivemos a partida contra o Coritiba, partida onde o Fluminense conseguiu aquela vitória por 5
5-2, só que vale lembrar que nessa vitória de 5-2 o Fluminense consegue ampliar esse placar já bem no fim do jogo, depois da entrada do Michel Araújo e também do William Bigode. Depois disso jogamos contra o Palmeiras, também no Maracanã, empate em 1-1. Jogamos fora com o Atlético Paranaense, vitória de 1-0 do Atlético Paranaense. Voltamos ao Maracanã, jogamos contra o Fortaleza, vitória por 2-1. Depois disso, no Brasileirão, jogamos contra o time da Lagoa, aquela vitória por 2-1, com muitas expulsões, 2 para cada lado. Depois jogamos contra o Juventude, também no Maracanã, vitória por 4-0. Enfrentamos fora de casa o Atlético Mineiro com muitos desfalques, principalmente o desfalque do zagueiro Nino, que não atuou na partida, porque já vinha desde o jogo do Juventude se queixando de dores musculares, acabou não entrando nessa partida contra o Atlético Mineiro. Depois disso jogamos essa última partida, que foi a última derrota do Fluminense, 3-2 para o Atlético Goianiense, partida onde também não contamos com um titular da zaga, que é importantíssimo, que é o zagueiro Manuel. Mais uma partida onde Felipe Melo teve que atuar improvisado de zagueiro e o Fluminense acabou sofrendo bastante com essa escalação do Felipe Melo no meio da zaga do Fluminense. Então, o Fluminense no segundo turno vem sofrendo bastante na defesa, mas o problema no geral vem principalmente quando as bolas aéreas chegam à área do Fluminense, o que tem sido perrengue atrás de perrengue, problema atrás de problema, e o Fernando Diniz até o momento não conseguiu encontrar uma solução. Fica feio, fica difícil a gente assistir coletivas do Fernando Diniz, e ele está tendo que sempre responder sobre os mesmos problemas, e problemas esses que todo mundo percebe, mas o treinador ainda não conseguiu corrigir no elenco do Fluminense. Então esse número é muito negativo. Se o Fluminense quiser se manter dentro do G4, quiser continuar na briga para, quem sabe, buscar a vice-liderança e aumentar a premiação no fim do Brasileirão, ele tem que melhorar muito o seu desempenho defensivo, e isso passa por um trabalho coletivo no geral e numa melhora na questão do posicionamento, na questão da recomposição e também na atenção dos jogadores dentro de campo. Mas o principal é que o Fernando Diniz precisa encontrar essa solução urgentemente se a gente quiser continuar pensando em uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, para a gente falar bastante sobre esse número ridículo defensivo do Fluminense, porque não tem condições do Fluminense estar em terceiro colocado no Brasileirão e figurar em uma lista onde os 4 piores times do Campeonato Brasileiro também figuram. Então o Fluminense tem que melhorar muito esses números para a gente continuar acreditando e buscando uma vaga direta na próxima edição de Libertadores. Muito obrigado você que ficou aí do outro lado até agora me assistindo. Não esquece de estar deixando aquela curtida, de comentar o que você está achando do atual momento do Fluminense no Brasileirão, principalmente em relação a essa defesa. Segue a gente também lá no @QuintalTricolor no Instagram. A gente traz lives diárias, a gente traz muito conteúdo por lá e lá é ao vivo. Saiu o conteúdo, a gente joga logo para vocês, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece no nosso Fluminense Futebol Clube. Muito obrigado por ter me assistido. Saudações tricolores. Independente do momento, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, rapaziada.